dia de festa por ser domingo, mas dia de festa por ser um domingo coincido exatamente com o dia de São Pedro, portanto, solenidade de São Pedro e São Paulo. Sobretudo aqui estamos em união com toda a nossa diocese, todas as comunidades espalhadas por estas ilhas, em união com a comunhão eclesial universal de Roma, celebrar aqui esta pequena igreja, de facto, a Eucaristia, esta solenidade, desta grande festa de São Pedro. Para fazermos deste momento alto da festa, depois de toda a preparação, o vosso trigo, toda a vossa dinâmica, todos os vossos esforços, para que de facto a festa seja interior, seja cristã e seja também comunitária, sendo cristã, neste momento alto, para que seja um grande ato de louvor a Deus Pai, por Cristo, na força do Espírito Santo. Nós vamos parar e vamos pedir perdão. Queremos ser a Igreja de Cristo, Igreja fraterna, de irmãos, Igreja unida. Por isso pedimos perdão a Deus por Cristo, na força do Espírito, que nos dê a sua misericórdia e a sua paz. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
vosso Deus, que vos encheis de santa alegria da solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da Igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos ázimos. Mandou-o prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes de 4 soldados de cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo, depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardião na prisão, a Igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas, à porta, guardavam a prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro e disse-lhe: Levanta-te depressa, e as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse-lhe: Põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: Envolve-te no teu manto e segue-me. Pedro saiu e foi o seguinte, sem perceber a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. E a porta abriu-se por si mesmo diante deles. Saíram, avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então Pedro, voltando a si, exclamou: Agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor liberta
e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vida. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força, para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada, e todos os pagãos a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação do seu reino celeste. A glória a Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te o revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso Pai, querido Padre Dr. Iris Silveira, meus irmãos e minhas irmãs, gostaria que neste momento da festa e neste momento da palavra olhássemos para a palavra de Deus nesta solenidade de São Pedro e São Paulo e víssemos tudo à base do amor. Do amor. Do amor de Deus por nós e a nossa resposta de amor. Sim, porque no fundo, se nós perguntarmos quem é Deus, devemos dar muitas respostas, muitíssimas respostas. Demos lugar à nossa inteligência e a nossa vida e o universo em procuras longínquas no raciocínio. Mas no fundo, podemos dizer à pergunta quem é Deus? Deus é amor. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Deus é amor e este amor percebeu-se muito bem na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ao vir este mundo, ao encarnar, ao trabalhar, ao sofrer, ao morrer e ao suscitar, disse-nos que de facto Deus ama os homens, ama os humanos,
a ponto de dar a vida por Ele. De tal maneira que quando nós olhamos para Cristo e perguntamos quem é Jesus, podemos dizer logo, é a melhor resposta de Deus. É a melhor resposta, quem é Deus? Deus é Jesus. Jesus é a expressão humana de Deus. É o rosto humano de Deus. Ele, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Homem, igual a nós, é tudo menos do pecado, e verdadeiro Deus. Isto é que estamos a celebrar este ano, 1700 anos, o Concílio de Niceia, que nos colocou bem a verdade sobre Jesus Cristo. Nas outras missas, erradamente, a memória várias vezes, hoje a gente atravessa-se, disse 700 anos, quando são 1700 anos do Concílio de Niceia, exatamente Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E este Jesus tão humano, este Jesus tão querido, que faz a pergunta a Pedro, faz a pergunta aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Muitas respostas foram dadas. E Pedro, cheio de amor, ele que falhou, ele que negou Cristo, disse: tu és o Messias de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus disse: bravo, Pedro, mas o que tu acabas de dizer não é só fruto, não é fruto de um raciocínio teu. Foi o meu Pai que te inspirou. Quer dizer, o amor que eu sou e o amor que eu revelo fez com que tu respondesses por amor e dissesses que eu sou o Messias de Deus, eu sou o Filho de Deus. Mas este amor de Deus foi tão grande e antecede tudo, está primeiro do que tudo, que de facto ele levou Cristo a perguntar a Pedro se o amava. Pedro, tu amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele que tinha negado 3 vezes Cristo. Pedro, tu amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Pedro, tu amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Quer dizer, o amor de Deus que antecede tudo e antecedeu e tocou no coração de Pedro, pecador e agora cheio de fé, leva a que Pedro responda com amor: sabes que eu te amo, sabes que eu gosto de ti. Tu amaste-me e amas-me primeiro, mas eu respondo também com amor. Tu és meu amigo, eu sou teu amigo, eu gosto de ti. Meus caros irmãos e amigos, se olharmos de facto para a Bíblia, e olharmos para o início do cristianismo, este grande movimento começado por Jesus, para instaurar o reino de Deus, ou seja, para fazer deste mundo um mundo de filhos de Deus e de irmãos, a origem deste movimento de Jesus, colocado nas mãos da Igreja na missão que ela tem, é no fundo a pergunta e a resposta deste amor. No fundo, Deus, em Cristo, pergunta a todos os humanos: tu amas-me? Sabes que Deus é em mim e que eu, como expressão de Deus, vos amo, vos quero bem e quero instaurar este reino de amor? E nós respondemos: sim, eu te amo. E começa, diríamos assim, a Igreja, neste ato de amor, neste exercício de amor, nesta caridade. Só assim é que nós compreendemos também a vida de Pedro. Foi Pedro, expressão deste amor, que levou Jesus a dar-lhe o poder das chaves, a dizer: Pedro, então se é assim, apacenta a minha Igreja, ficas com a missão, unir os meus discípulos, unir a Igreja, fazer com que, através dos tempos, os teus seguidores ou os teus sucessores, os bispos de Roma, o Papa, sejam servidores deste amor. Apacenta as minhas ovelhas. Trabalha por elas porque tu estás por amor, não para mandares, mas para servires. Isto levou a que Pedro se tornasse de facto um apóstolo extraordinário por Jesus, uma base, um alicerce, uma coluna da Igreja, e lado a lado com ele, ao lado dele, Paulo. Também surpreendido pelo amor de Deus, era um perseguidor dos cristãos.
Mas um dia na estrada de Damasco ouvi a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Caí do cavalo. A pergunta de Deus no fundo era: porque me ama? Eu amo-te. Paulo não pôde resistir, ele não disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse de outra maneira, quer dizer, converteu o seu coração e de perseguidor tornou-se perseguido. Foi o São Paulo que trabalhou com perigos na terra, como ele diz, perigos no mar, perigos aqui, perigos ali, até chegar ao fim, como diz a segunda leitura de hoje, chegar ao fim da vida e disse: combati o bom combate. Trabalhei por amor, como uma pessoa que passou a sua vida, teve muitos sacrifícios, muitas dificuldades, pais, mães, tantos que estiveram à frente do povo e da igreja e dizem: fui pecador, mas fiz tudo por amor. Agora só me está reservada uma coisa: receber a coroa de glória. Foi o que disse Paulo no fim da sua vida. Foi uma resposta de amor a Cristo e trabalho de amor a Cristo. Foi também este amor que levou Pedro a estar preso por Cristo. A primeira leitura diz-nos que Pedro esteve preso por causa de Jesus. E a comunidade rezava enquanto ele estava na cadeia. Foi de facto o amor, repito e insisto, que levou Pedro a dizer: tu és o Filho de Deus, a apacentar as ovelhas e a dar a vida por ele. Derramou o seu sangue por ele. Foi mártir. Os caros irmãos e amigos, a melhor maneira de dizer o que é ser cristão. Se Deus em Cristo é amor e a nossa resposta deve ser uma resposta de amor, não há melhor maneira de dizer que a vida cristã é uma resposta de amor. Também é cada um de nós, no dia do nosso batismo, através do amor dos pais, a fé transmitida aos filhos, também o Senhor amou-nos. E nós, no batismo, dizemos: Senhor, sabes que eu te amo. Somos feitos filhos de Deus, irmãos de Cristo e morada do Espírito Santo. O cristão nasce no batismo, numa resposta de amor, e a sua vida toda é um sim continuado até a hora da morte. A morte é o último sim que a gente dá. O que custa mais, primeiro foi o sim do batismo, o último é o sim da morte, que é, no fundo, desprende-te tudo e de todos e desta terra, vem ter comigo, vem que eu te amo. A vida cristã, meus irmãos, é uma resposta de amor. Só se pode ser cristão à base do amor, não à base do temor, não à base da obrigação, não à base do espetáculo, mas de uma resposta sincera de amor. Assim, a nossa igreja de batizados é uma igreja de batizados, é uma igreja de gente tocada pelo amor de Cristo e a trabalhar por Cristo na renovação deste mundo. Nós vamos levar agora 9 anos, 10, quase até aos 500 anos da Igreja da nossa Diocese, fazer 500 anos, em 2034. E esses anos todos, esses 10 anos, são constituídos por um cacho de 3 anos, mais 3, mais 3. E os primeiros 3 anos é muito neste sentido da palavra, de vermos que Deus em Cristo nos amou e que o batismo é esta resposta de amor. Portanto, vamos ser confrontados nas comunidades cristãs dos Açores com esta insistência em a vida cristã ser uma vida que se faz com uma resposta de amor. Mas se o batismo é já uma resposta de amor, se a igreja de batizados deve ser uma resposta comunitária de amor, este batismo que já pede a muitos, de facto, muita coisa, pede sobretudo àqueles que tiram as últimas conclusões do batismo, como são os diáconos, como são os presbíteros, que nós chamamos padres, como são os bispos, a darem uma resposta também de amor. No fundo, quando um diácono é ordenado, quando o padre é feito padre, antes de receber a imposição das mãos, quando um bispo é ordenado bispo, só uma pergunta o Senhor faz: no fundo, tu amas-me? Tu vais entregar a tua vida vai ter agora outro significado, a tua vida vai ter agora outra finalidade por aquilo que se vai passar dentro de ti. É por amor ou é uma questão de prestígio ou de serviço? Ou uma questão de prestígio ou de poder? É uma resposta de amor. Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu sou um batizado, dás-me este dom de eu levar os meus irmãos a poderem viver o seu batismo. Avança então como bispo, avança então como presbítero, como padre, avança então como diácono.
Meus caros irmãos e amigos, aqui na tarde deste dia, e antes de sairmos em procissão, neste momento forte desta Eucaristia, eu gostaria que nós sentíssemos todos, a começar por mim, que estou de passagem no meio de vós, sentíssemos muito que a vida cristã é esta resposta de amor, esta solidariedade de São Pedro e São Paulo, foram exemplos deste amor-serviço. Sentíssemos todos que o Senhor nos pergunta nesta tarde: és cristão e católico? És meu seguidor por amor ou por tradição, ou porque tem que ser, ou porque queres sobreviver? Tu acreditas que a minha igreja vai continuar só com os esforços da inteligência dos padres, ou com isto ou aquilo, ou que vai sobreviver, ou vai continuar pelo milagre do amor, das respostas de amor ao meu amor? Que bonito! Não poderia haver melhor no final deste mês do Sagrado Coração de Jesus, onde a gente vê que o amor de Deus nos consola e que a nossa resposta deve ser uma resposta também de amor e de compaixão, como pede o apostolado da oração, na intenção ou na intenção principal deste mês de julho. Esta resposta sincera, insistente de amor. Os irmãos, já levo uma vida adiantada, muito adiantada, como ser humano e como padre. 13 de setembro faço 56 anos que sou padre. Merecendo os serviços que fiz na Diocese, apesar de ter tido sempre as minhas paróquias e ter estado 44 anos em paróquias, sempre com o povo, e nos seminários e em serviços diocesanos, eu vi praticamente nestas novilhas, nesses anos que corri, pelo menos por 4 vezes, toda a Diocese em serviços vários, tanta gente simples, tanta gente até por cultura, e atualmente também, embora não tanto em quantidade, mas talvez em qualidade, nesta resposta de amor, da maneira como vivem a sua fé e o seu amor a Deus, na resposta de amor. Também vindo aqui a São Jorge, estando convosco nestes dias, o que tenho presenciado, aquilo que tenho participado, desde a resposta do vosso querido Padre durante esses anos, numa vida intensa, sacrificada, e a resposta de amor, e na vossa piedade, e na vossa fé, e na vossa vontade de construir a Igreja viva, no culto, no louvor, na piedade e na vida das pessoas. No encontro, melhor resposta, o canto desta ilha, neste lugar bonito e cheio de fé, não encontro melhor resposta que a resposta a Cristo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que nós somos teus amigos. Que seja assim para mim, que seja assim para todos nós, agora, nestes dias de festa e sempre. Amém. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, substancial do Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é lembrado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professo ao batismo para a remissão dos pecados, para a ressurreição dos mortos e o dia do Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo, apresentemos a Deus as nossas orações, pelas necessidades de todo o mundo, dizendo, cheios de esperança: aumentai, Senhor, a nossa fé. Aumentai, Senhor, a nossa fé. A Igreja fundada sobre Pedro, para que ela sinta no meio das dificuldades deste mundo a força de Deus que a conduz à salvação, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelo Papa Leão XIV, sucede o apóstolo São Pedro,
para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que Ele os livre de todo o mal. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Pela nossa comunidade, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus que está nos céus. Oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Nós que aqui estamos em união com as outras comunidades desta Ilha de São Jorge, com a nossa Diocese, esta comunhão de amor e de unidade, e unidos a todos os cristãos do mundo inteiro, e unidos à Igreja de Roma, ao Bispo de Roma, o Santo Padre, que no fundo é a Igreja, como dizem os Padres Santos, a Igreja que preside a caridade. A Igreja de Roma é ser a rainha da caridade, é aquela que une toda a Igreja neste amor e nesta caridade. Para que assim seja, oremos, irmãos. Aumentai, Senhor, a nossa fé. Os clementes cheios de compaixão, atendei o povo que vos reza. E por intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Pedro e Paulo. Pedro que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo e Paulo que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro que estabeleceu a Igreja nascente entre os filhos de Israel e Paulo que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma vindicação. Por isso, com os anjos dos santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria e numa só voz. Glória,
Senhor, sois realmente santos, com toda a felicidade. Unidos com a vossa presença, com toda a igreja, aos celebrarmos, permitindo da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou os mortos, humildemente pedimos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte no pão, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, e isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Vos damos graças que nos admitistes à vossa presença para nos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, somos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade e comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Maria Amélia Oliveira, Maria Augusta Oliveira, Manuel Oliveira, Manuel Azevedo, Bernadette Brasil, Jacinto, Leonina Silva e familiares defuntos, os familiares defuntos de João e Margarida Vitorino, Maria Emília Nunes, José Francisco de Souza, João Venâncio, Olinda Oliveira, Fernando Brasil, Luís Cardoso, Tobias Cardoso e todos os seus familiares defuntos, Germano Brasil, Germano Maria, Maria do Carmo, João Venâncio, Olinda Brasil, e as almas todas benditas do purgatório e de todos que a vossa misericórdia partiram deste mundo, admitidos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora do Rosário, nossa real e excelsa padroeira, a quem peço pelas intenções de todos aqueles e aquelas que trabalharam para que esta festa fosse uma realidade, por aqueles que cuidam desta ermida e por todos aqueles com a intenção particular pela paz ao nosso mundo, pela nossa ouvidoria nas suas 13 paróquias, pelo aumento e a perseverança das vocações sacerdotais, religiosos e missionários. São José seu esposo castíssimo, os bem-aventurados apóstolos, São Pedro, São Paulo e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Filhos de Deus, irmãos uns dos outros, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai
paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e preservados de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé que une a vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Saudemo-nos da paz de Cristo.
vivemos de tal modo na nossa igreja, que assíduos à fração do pão e ao ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se um pouco, por favor. Amanhã, segunda-feira, teremos a nossa celebração às 6h30 da tarde na Igreja de São Francisco. A partir de quarta-feira, quarta, quinta e sexta-feira, para aqueles que quiserem, teremos o tríduo em honra de São Tomé, na sua igreja, com o terço às 8 da noite e a missa às 8h30. Quarta, quinta e sexta-feira. No sábado, a missa vespertina, em vez de ser às 6 da tarde, é um pouco mais cedo, é às 3 da tarde. Sábado, a missa vespertina em Cruz Alta é às 3 da tarde. No domingo, teremos missa em Santo Antão às 11, ao meio-dia na nossa matriz e à 1 da tarde na Igreja de São Tomé para a festa com missa, arrematações e procissão. Isto no próximo domingo. Terminarmos esta celebração, algumas palavras de gratidão. Em primeiro lugar, para as pessoas que abrem, que fecham, que limpam, que ornamentam e que cuidam desta igreja. Uma igreja muito bela e, sobretudo, com grande significado para nós. Como sabemos, o povoamento da nossa Ponta da Ilha começou precisamente aqui nesta zona, por ser perto da água, perto da ribeira. Depois desceu um pouco para onde hoje conhecemos a vila, mas tudo começou por aqui. Esta ermida de São Pedro, onde estão sepultados os restos mortais do fundador da vila, Guilherme van der Hagen, ou Guilherme da Silveira, e este lugar é sempre um lugar belo, com uma ótima vista sobre a nossa freguesia, sobre a nossa vila. Também é um lugar importante para mim, porque também comecei por aqui. Se o povoamento começou por aqui, eu também comecei por aqui há 8 anos e meio. A tomada de posse foi precisamente aqui, nesta igreja, portanto, uma igreja com um significado para mim. Portanto, essas pessoas prefiram ficar no anonimato, mas toda a gente sabe quem é, vai o nosso agradecimento por tudo o que fazem por esta nossa ermida de São Pedro. Depois, agradecimentos que se estendem à Comissão da Igreja, que preparou a festa e que trabalhou para que esta se realizasse, embora este ano São Pedro e o Templo não tenham colaborado assim muito, mas é o que é, não há nada a dizer muito. Agradeço também às pessoas que, com a sua generosidade, trouxeram algo para as arrematações, ao nosso grupo coral, ao João que se juntou, aos nossos acólitos, os leitores, e uma palavra final também para o meu senhor Cónigo Doutor José Constância, que é um sacerdote da nossa diocese, como ele disse, para setembro já faz 56 anos que é padre e que andou, portanto, os serviços, tantas missões nesta diocese, e a última delas foi ano passado, foi um ano às Flores, ajudar lá um ano, já com 77 anos, já tem 78, mas ainda foi às Flores ajudar, e que nos dá alegria a sua presença entre nós, a quem agradeço a presidência nesta Eucaristia e também a partilha da Palavra de Deus. Já de seguida vamos ter então as arrematações, depois a nossa procissão. Logo hoje, logo à noite, temos baile, o único que não falhou, os outros falharam, foi uma chatice. Pronto, hoje temos baile com o Zé Maria e depois lá para a meia-noite temos a nossa fogueira, quem quiser queimar a franja, saltar à fogueira e temos a despedida da imagem lá para a fogueira. De maneira que vamos então receber a benção de Deus e então prosseguirmos com o programa da nossa festa. Receber a bênção de Deus, agradecer a vossa acolhimento, especial do Padre Inês, pedindo que de facto nesta Ponta da Ilha continue sempre esta resposta cristã no amor a Cristo que nos interpela sempre, que nos pergunta e que nos pergunta se nós o amamos. O Senhor dará a bênção com a relíquia
do sepulcro de São Pedro, que eu ontem falei aqui, do troféu de Gaio, que é o lugar lá nas catacumbas lá da Basílica de São Pedro, onde está sepultado o apóstolo. Tem aqui um pequeno fragmento que depois será levado na procissão, com o qual ele nos dará a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.